Estamos aqui em direto com todas as pessoas que nos estão a acompanhar e são muitas, temos casa cheia, muito obrigada às pessoas que estão aqui a acompanhar-nos agora neste webinar. Eu recordo que este webinar serve, como está aqui bem patente também na apresentação, para conhecermos melhor este projeto Pacto contra a Violência. Estamos aqui a fazer um pequeno compasso de espera porque também vamos estar em direto no Facebook, é só aqui um minuto e pouco para estarmos mesmo em direto também. Recordo mais uma vez, também toda a gente o sabe que está aqui connosco, que estamos a celebrar um dia que será feliz se um dia não o celebrarmos mais, que é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Por isso vamos fazer duas coisas, que é para já apresentar este projeto, não é? Perceber o que é, quem o faz, para que é que serve, como é que estas mulheres que aqui estão e as empresas que representam participam. Já estamos em direto no Facebook. Estamos, sim senhora. E vamos formalizar também este pacto. Logo para começar, e são as honras de abertura, recebemos e damos a boa tarde à Secretária de Estado e da Presidência, a Mariana Vieira da Silva. Olá, boa tarde. E é consigo que vamos começar com a apresentação. Boa tarde. Muito boa tarde, para nós, na verdade, desde manhã. Queria agradecer a todas a presença, cumprimentar a Senhora Presidente da SIG, a Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade e todas as empresas e as instituições nossas parceiras neste projeto. Dos múltiplos dias 25 de novembro em que temos destacado este assunto, este talvez seja aquele, pelas piores razões, em que este tema menos atenção ocupa na opinião pública. É um ano muito difícil para todos, com muitos acontecimentos graves, e é talvez por isso mais difícil introduzirmos este tema, falarmos deste tema e fazermos com que este tema seja, na verdade, tema do dia na nossa agenda mediática. Isso acontece num ano também em que o número de mulheres mortas vítimas de violência doméstica é mais baixo do que nos anos anteriores, e em que uma expectativa que todos tínhamos, que o período da pandemia fizesse crescer muito o número de queixas e os problemas, acabou, felizmente, pelo menos na primeira fase, por não acontecer assim, ainda que todos nos tenhamos preparado para que acontecesse, e mais, ainda que todos estejamos preparados para que ainda aconteça, porque aquilo que sabemos em todas as outras dimensões da nossa vida é que esta segunda onda está a ser mais complicada do ponto de vista da capacidade de resistência das pessoas, da saúde mental, da nossa capacidade de lidarmos ao fim de tantos meses ainda com este problema, e portanto é muito natural que também nesta área da violência doméstica, da violência contra as mulheres, possamos assistir a uma segunda onda com maior impacto, com um impacto que talvez até tivéssemos esperado logo no primeiro período e que agora pode chegar. E nestes temas, mesmo que tenhamos outras urgências, mesmo que tenhamos uma situação de emergência, um estado de emergência, devemos sempre também saber que este assunto é sempre urgente, porque para cada mulher que está num processo de precisar de pedir ajuda, de precisar de romper com a situação de violência em que vive, aquelas horas até decidir que apresenta queixa e as primeiras horas depois de apresentar queixa são sempre urgentes, e daí a importância de podermos assinalar este dia, e por isso agradeço a todas, a todos o facto de estarem aqui. Nós desde o início da pandemia percebemos logo nas primeiras horas, está aqui a senhora Secretária de Estado que passou semanas ao telefone diário com todas as instituições da nossa rede, percebemos que íamos passar um momento em que a mobilização tinha que ser total, mobilização de recursos, mobilização de tempo, num verdadeiro plano de contingência que já não era da organização, de cada organização, mas sim o da nossa capacidade de responder a esta situação mais difícil, e que a prioridade era mantermos as pessoas que estavam confinadas, muitas vezes com os seus agressores, a poderem estar numa situação de segurança e a saberem que mesmo naquelas circunstâncias podiam fazer o seu caminho normal de pedido de ajuda e de saída daquela situação.
Todos nós sabemos que as crises deterioram as condições de igualdade, que as crises atingem sempre aqueles que são mais vulneráveis, que as crises agudizam sempre as desigualdades, e uma crise da dimensão que nós vivemos agora tem condições para fazer um aumento sem precedentes das desigualdades, de todas elas, incluindo as de género, e por isso a importância de agir é fundamental. E a dimensão mais trágica das desigualdades de género é a violência contra as mulheres, é a violência doméstica, que já esteve na origem da morte de muitas pessoas neste ano de 2020, sempre muito mais pessoas do que as que gostaríamos. E tendo presente esta realidade e na sequência até do trabalho que fomos fazendo ao longo deste tempo, e dos apoios que fomos recebendo e das ajudas que fomos conseguindo obter, foi ficando visível que era o momento de lançar e de dar corpo a um pacto contra a violência, que em parte corresponde a apoios e a trabalho conjunto e a sinergias que já existiam, mas agora de forma estruturada para que também muitas outras empresas, instituições, associações se possam juntar a nós. É um projeto muito importante por formalizar uma rede de parcerias com 20 entidades empresariais e do setor social, num contexto em que as emergências são tantas que é de saudar quem, com tantos outros temas na agenda, se juntou a nós, mobilizando estas respostas em colaboração com a SIG e com as autoridades públicas para sermos capazes de, num momento tão difícil, mobilizar as respostas de urgência, dar suporte ao trabalho das estruturas da nossa Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Desde o primeiro dia que temos trabalhado, desde o início de março, seja com várias empresas privadas, como a Vodafone ou o Clerc, de empresas públicas como a CP ou o Metro de Lisboa, ou de entidades de que destaco aqui a Fundação Calouste Gulbenkian. Tem sido um trabalho para nos ajudar nas pequenas coisas, naquele momento que agora já parece distante, em que era muito difícil ter equipamentos de proteção individual, ter máscaras, ter as coisas básicas que precisávamos de fornecer à nossa Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, até à capacidade de muito rapidamente termos conseguido montar uma forma de que por escrito, por SMS, a vítima pudesse apresentar queixa numa lógica que nos faz lembrar um anúncio antigo, se não vai telefone, aqui era se não puder telefonar, escreva-nos. E agradeço também à Vodafone esse instrumento. E por isso este é o momento de formalizar este pacto, é também um momento de agradecer, muito sinceramente e com e um agradecimento muito profundo, porque ao mesmo tempo que estávamos concentrados em procurar as melhores respostas à pandemia, termos tido a capacidade de, em parceria, encontrar os melhores caminhos. O nosso objetivo fundamental, o objetivo fundamental deste dia, é transmitir confiança a cada potencial vítima na sua luta, que tem uma sociedade e não apenas um conjunto de serviços públicos que lhe responde, que lhes transmite segurança, que está cá para elas. E é por isso muito importante que também este trabalho de divulgação da importância deste dia seja feito neste mesmo espaço mais amplo, com a sociedade civil, com as pessoas que durante estes meses nos ajudaram e que temos muita consciência de que nos vão continuar a ajudar. E a ajuda é da mais diversa, até serem uma plataforma de comunicação da mensagem que nós precisamos de passar, até terem doado bens essenciais, equipamentos informáticos, porque havia vítimas que estavam em estruturas de acolhimento, que tinham filhos, que de repente tinham que passar a ir à escola e aquela estrutura não está propriamente montada para ser a sala de aula de tantas crianças, e tudo isso foi possível ir resolvendo, que é este modo em que nós agora nos encontramos. E, portanto, vão deste tipo de elementos, como a disponibilização de espaços físicos, porque foi preciso alargar a rede de forma urgente, porque em cada sítio cabiam menos pessoas por força das novas regras com que agora vivemos e porque podíamos ter mais vítimas, até à criação de bolsas de formação e de bolsas de emprego para as vítimas naquele processo de autonomização que é tão importante
quando já se fez o primeiro caminho de ruptura com a situação de violência, mas que também é tão difícil numa altura em que o mercado de trabalho se fecha, em que é difícil encontrar uma casa em que está toda a gente confinada. E por isso esta importância de dar um sinal de parceria, de colaboração num quadro de dinâmicas de responsabilidade social das empresas, mas também promover um trabalho mais estreito e mais sistemático com o setor empresarial nas suas práticas de gestão e de prevenção ao combate à violência doméstica. Muitas vezes nós sentimos que a nossa vida é algures entre a casa e o trabalho, e como nestes casos a casa é muitas vezes o lugar da agressão, é muito importante que os ambientes de trabalho possam ser um espaço de segurança e um espaço que nos dê uma capacidade de transmitir segurança às vítimas, e é nesse âmbito a campanha que também lançámos hoje. Este combate, pela igualdade e contra a violência contra as mulheres e contra a violência de género, é um combate que nunca acaba, é um combate onde há sempre novos desafios, mas temos de ter consciência que é um combate que vai ser muito mais difícil no pós-pandemia. Nós vivemos agora com a sensação de que este é o pior momento que vamos passar neste processo, e em muitas dimensões da nossa vida, depois da pandemia passar, há muitas coisas que vão melhorar, mas nas cicatrizes sociais da crise que nós estamos a viver em todas as suas dimensões, incluindo a desigualdade entre homens e mulheres e incluindo a violência contra as mulheres, nós passaremos um processo muito longo e difícil, para o qual precisamos mais do que nunca da ajuda de todos, da colaboração de todos, da parceria de todos, e por isso é muito importante para mim que estejam desse lado neste dia, sabendo que temos um combate muito difícil pela frente. Agradeço, portanto, a todas as entidades e, como vos referi, sabendo que as crises atingem sempre os mais vulneráveis e que entre os mais vulneráveis estão as vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência, e para as proteger é por isso que aqui estamos, por isso que assinamos este pacto, que criamos esta estrutura para trabalhar sempre mais para quem mais precisa. Muito, muito obrigada. Muito obrigada por esta abertura, também por ter estado em todas as frentes desde hoje de manhã, Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Agora, queria recordar que vamos apresentar aqui a campanha Eu Sobrevivi, vai ser mais no fim, também vamos aqui ouvir a Secretária de Estado pela Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, que em cumprimento também, e também teremos o nosso debate. Mas antes disso, vamos passar a palavra à Sandra Ribeiro, que é a Presidente da Comissão da Cidadania e Igualdade de Género. Boa tarde, Sandra. Olá, Viva, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por esta oportunidade e muito obrigada também por estarem connosco aqui neste webinar. Bom, neste 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, lançamos uma campanha de prevenção e combate à violência doméstica, a que chamamos Eu Sobrevivi. Esta não é mais uma campanha. As campanhas contra a violência doméstica nunca são só mais uma campanha. São um alerta para um flagelo na nossa sociedade, um flagelo que mata. Em 2019 morreram mais de 35 mulheres e este ano já morreram pelo menos 30. São vidas ceifadas antes de tempo, todas elas sem exceção, seja uma mulher jovem ou menos jovem. São vidas que terminam de forma violenta, muitas vezes no culminar de anos de violência sofrida em silêncio e perante o silêncio dos outros. O número de vítimas mortais é assustador, mas uma vítima que fosse e já seria demais. Depositamos muita esperança na campanha que hoje lançamos. É uma campanha pela positiva, que aposta numa estratégia de fortalecimento da confiança das vítimas e que pretende também mobilizar as testemunhas para quebrar dinâmicas de silêncio que encorajam comportamentos violentos. A estatística mostra que apenas um pequenino número de homens usa violência contra as mulheres, mas todos os homens e mulheres têm o poder de ajudar a prevenir a violência doméstica. E não devemos nem podemos subestimar o nosso poder. Sabemos que somente uma mudança sustentada de atitudes e comportamentos pode causar um impacto significativo e durável na diminuição do fenómeno da violência doméstica. Eu Sobrevivi é declaradamente uma campanha que aposta no apelo a uma ação coletiva de apoio para combater a violência contra as mulheres. Por isso, uma das grandes medidas desta campanha é a criação formal de um pacto contra a violência. Um pacto que envolve formalmente as entidades empregadoras que querem estar comprometidas com o combate contra a violência doméstica. Este pacto dá corpo e visibilidade
ao trabalho de várias empresas e entidades que desde o início da situação pandémica colaboram com a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade e com a CIG, apoiando de várias formas as respostas de urgência e de suporte realizadas pela estrutura da Rede Nacional de Apoio a Vítimas da Violência Doméstica. Umas cederam espaços para divulgação de campanhas, informação e sensibilização, outras criaram soluções tecnológicas de apoio às vítimas, como por exemplo o desenvolvimento de apps ou a linha SNS. Outras ainda ofereceram bens essenciais ou equipamentos de proteção individual para a distribuição pelos organismos da rede, ofereceram computadores, emitiram talões, e que dão a emitir talões de caixa registradora com divulgação dos números de ajuda. E muitas outras formas de apoio têm sido feitas e têm sido fundamentais para ajudar a garantir a celeridade necessária no apoio direto às vítimas da violência doméstica, em particular neste período tão insólito que vivemos. Este pacto pretende agora agregar estas parcerias até aqui ad hoc e dar-lhes um teto comum. Oficializar uma lógica de networking que nos permita, por um lado, dar visibilidade pública e reconhecimento a esta dinâmica colaborativa, no quadro da responsabilidade social das empresas, mas também, e porventura até com um impacto mais profundo, consolidar o compromisso das entidades empregadoras para a promoção de práticas de gestão de prevenção e combate à violência doméstica a nível interno, a partir dos próprios locais de trabalho. A violência doméstica também chega ao local de trabalho e traz custos, diretos e indiretos. E se a avaliação de riscos é bastante óbvia, já a gestão desse risco apresenta desafios que importa antever, precaver e, se possível, prevenir. Apostamos muito neste compromisso das entidades empregadoras com as políticas de gestão interna de informação e prevenção da violência doméstica. Planos de resposta de emergências, disponibilização de formação específica sobre o assunto dirigida aos trabalhadores e trabalhadoras, divulgação de campanhas de sensibilização e informação dentro da própria empresa, aprovação e difusão de códigos de conduta que sensibilizem para a denúncia de situações de violência doméstica, dos próprios ou de terceiros, e tantas outras medidas podem ser implementadas. Aliás, a SIC publicou recentemente um guião de boas práticas de prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica nas entidades empregadoras, que pode ser uma ótima ferramenta de inspiração. Neste momento, o Pacto contra a Violência conta já com cerca de 20 empresas aderentes, das quais destacamos, apenas a título de exemplo, Leclerc, Sonai, Lidl, Mercadona, BP Portugal, Metro do Porto, Fundação Vodafone, Metro Lisboa, Fundação Carlos Gulbenkian. A partir de hoje, será fácil identificar quem são as empresas aderentes ao Pacto contra a Violência. Elas usarão na sua comunicação interna e externa um selo com a imagem deste compromisso. É uma imagem simbólica que representa a nossa colaboração e união para fazer acontecer a mudança, a nossa vontade e a nossa força para influenciarmos comportamentos e combatermos a violência doméstica. Foi ainda criado um microsite para divulgação e partilha das ações e práticas inspiradoras que as instituições parceiras, empresas, as atuais e as futuras, irão desenvolvendo e que poderá ser acedido a partir do próprio site da SIG. O nosso objetivo é, de hoje a um ano, termos conseguido captar a adesão de muitas mais entidades empregadoras para o nosso pacto contra a violência. Nós podemos fazer acontecer a mudança. Enquanto membros do governo, enquanto dirigentes da administração pública, enquanto entidades empregadoras, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, enquanto homens e mulheres, todos e todas nós temos um círculo de influência ao nosso redor. Os locais de trabalho são um ambiente propício ao exercício de influências positivas para mudar comportamentos. As entidades empregadoras têm uma enorme capacidade de liderar pelo exemplo. Vamos utilizar essa capacidade em conjunto para eliminar a violência contra as mulheres. Muito obrigada. Obrigada. Sandra Ribeiro connosco, Presidente da Comissão da Cidadania e Igualdade de Género. Quanto à campanha Sobrevivi, vamos conhecer no final deste debate, que vamos agora iniciar, e já agora queria cumprimentar, não o tinha feito antes, as nossas participantes neste debate, e também agradecer e dar a boa tarde a todas as pessoas que neste momento estão também aqui connosco e que nos estão a ver e que estão a acompanhar este webinar e esta apresentação do Pacto contra a Violência. Ora bem, vou começar por cumprimentar a Ana Veríssimo, que é da Fundação Vodafone. Olá Ana, bem-vinda. Está aqui connosco. Olá, falamos agora com a Catarina Oliveira Fernandes da Sonai, que também está aqui. Olá Catarina. Boa tarde a todos. Olá, Leandra Rodrigues, que é diretora técnica do Gabinete de Apoio à Família, HAF. Olá, boa tarde também, Leandra, bem-vinda. E está connosco Cláudia, olá, Cláudia Mendes da Silva, que é embaixadora da Women in Tech. E vamos começar por esta ordem que eu apresentei. Vou começar pela Ana, da Vodafone. Antes de mais, eu queria saber quão importante é para si, para já, e também para uma empresa tão gigantesca como é a Vodafone, participar neste Pacto contra a Violência.
Muito boa tarde a todos e a todas. Começo por, permita-me que cumprimente muito rápido a senhora Ministra, a senhora Secretária de Estado, a senhora Presidente da SIG, Ana Galvão, as minhas colegas de painel e um cumprimento especial para todas as pessoas que nos estão a seguir remotamente e que entenderam juntar-se a nós neste momento. Respondendo à sua questão, a adesão da Vodafone, como refere, uma empresa com as dimensões que temos a nível mundial, como é que nós vemos esta adesão a este pacto? É uma adesão natural. Eu diria que faz parte do caminho natural que nós estamos a fazer ao longo dos últimos anos. Olhamos para este pacto como um instrumento que pretende promover, como já foi sendo referido, pretende promover o diálogo entre as empresas, entre as instituições governamentais e não governamentais, com um objetivo comum. E este objetivo comum é promovermos e desenvolvermos colaborativamente. Eu acho que aqui é a chave. Temos que trabalhar em rede, colaborativamente, todos os esforços que estão ao nosso alcance para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica. Este é um objetivo que há um bom par de anos faz parte do propósito e da ambição da Vodafone. Não só a Vodafone Portugal, a operação em Portugal, mas o grupo Vodafone em todas as suas operações onde está presente nos vários mercados. Contribuir para criarmos uma sociedade mais inclusiva, mais equalitativa, permitam-me que diga desta forma. E o que é que eu posso deixar aqui? O nosso compromisso que iremos e que estamos empenhados em fazer a nossa parte para, de facto, desenvolvermos uma sociedade mais inclusiva e que usaremos o selo que nos foi aqui partilhado com enorme orgulho e que só nos motiva a querer desenvolver e alargar e influenciar outras organizações a associarem-se a esta causa. Muito obrigada, Ana. Vamos falar com a representante de uma outra gigante, que é a SONAI. Falo agora com a Catarina Oliveira Fernandes. Olá, Catarina, mais uma vez. E a pergunta é mais ou menos a mesma para a apresentação aqui do que é que a SONAI faz nesta campanha e porque é que achou importante fazer parte. Catarina. Olha, muito bem, eu vou também agradecer muito brevemente à Senhora Ministra do Estado e da Presidência, à Senhora Secretária de Estado e à Presidente da SIG. Muito obrigada pelo convite da SONAI-MC. Para nós é uma honra estarmos a integrar este painel e este dia que nos diz muito a todos. Para nós é com um enorme sentido de compromisso que decidimos estar neste pacto contra a violência e, como a Ana Veríssimo dizia, é também algo natural em nós. Na verdade, a igualdade de género está enraizada naquilo que nós somos, na nossa forma de estar, até da SONAI como um todo, do Grupo SONAI. A Presidente do Grupo SONAI, a Cláudia Azevedo, tem a igualdade de género como um dos temas bandeira do seu mandato e no final do ano passado instituiu e inspirou todas as empresas que fazem parte do grupo a termos aqui indicadores que acelerem na perspectiva da igualdade e da equidade de género. Naturalmente que a SONAI-MC, sendo a maior empresa deste portfólio, tem um maior compromisso, uma maior responsabilidade e estamos a fazer aquilo que é a nossa parte também. Parafraseando aqui uma administradora nossa, a Isabel Barros, ela diz: a igualdade de género, nós já analisamos todas as vertentes, todas as perspectivas, já medimos o que há para medir há muitos anos, agora é tempo de acelerar e temos mesmo que acelerar. E as palavras da Senhora Ministra alertam-nos para a urgência de termos que acelerar mais do que nunca. Na SONAI-MC decidimos o ano passado também estruturar melhor aquilo que era a nossa abordagem, definimos a estratégia de diversidade e inclusão e quais é que eram os eixos de atuação que queríamos desenvolver e, naturalmente, a igualdade de género é um eixo prioritário. Sabemos que a igualdade de género é complexo, requer muitas áreas de atuação ao mesmo tempo, mover muitas peças do puzzle para que ela seja uma realidade e naturalmente que a violência de género e a violência doméstica, não só pelo impacto que
tem, sabemos dados das Nações Unidas, que 1 em cada 5 mulheres sofre ao longo da sua vida algum tipo de violência, e isto tem um impacto extremamente negativo naquilo que é a autodeterminação das mulheres, que é fundamental depois para a igualdade. Portanto, não poderíamos deixar de estar presentes e de aderir a este pacto. Queria só deixar 2 pequeninas notas. Uma, para a importância das parcerias e da relação de proximidade. Dar aqui uma nota ao trabalho que a Secretaria de Estado tem feito, sobretudo este ano, mas não só, na clareza com que definiu um propósito e uma visão comum, com que a comunicou, a simplicidade com que a comunicou e a forma muito próxima com que se relacionou com as empresas. Eu acho que isto é um benchmark que até podia ser utilizado em outras temáticas, porque de facto criou aqui uma relação de muita proximidade e de muita vontade de trabalharmos em conjunto. Quando falamos no pacto e nestas formalizações do pacto, é importante que saibamos porque é que ele é importante. É importante porque formaliza estas parcerias que estão no core e que são o que é realmente importante, mas são um mecanismo de inspiração para que outras entidades, outras empresas, a sociedade civil se una neste propósito. Este é um tema onde não há lugar para concorrência, este é um tema de colaboração e, portanto, todos somos poucos para o conseguir ultrapassar. E este pacto também é uma força, é um exemplo de força para toda a sociedade de que, em conjunto, todas estas empresas não toleram este tipo de comportamentos e este crime. Obrigada, Catarina, já voltamos a falar, até para perceber em termos práticos o que é que a SONAI tem feito e de que maneira é que tem participado. Falava da Secretária de Estado. Para quem se juntou agora a este webinar, queria recordar que ainda a vamos ouvir às 4 da tarde, porque vai fechar precisamente este webinar Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a Rosa Monteiro, que está aqui connosco. Leandra Rodrigues, que trabalha mais diretamente no terreno, é a diretora técnica do Gabinete de Apoio à Família, queria outra perspectiva, ou seja, para o GAF, para este gabinete, que importância tem a envolvência destas empresas? E como a Catarina dizia, criou-se aqui um sentimento não competitivo, mas de entreajuda. Que importância é que isto tem? Olá, boa tarde a todos e a todas. Começar por dar um agradecimento muito especial por aqui estar, pelo convite que me foi dirigido e que foi dirigido ao GAF para aqui estar, de forma muito particular à Sra. Secretária de Estado e à Sra. Ministra por nos permitir estar aqui. Começando por essa questão do trabalho em rede e do trabalho colaborativo, é sem dúvida para nós essencial. O GAF é uma IPSS que está em Viana do Castelo há 26 anos, aqui neste cantinho de Portugal, mas a trabalhar há 26 anos nesta área da violência doméstica. Inicialmente de uma forma menos organizada, mas depois ao longo dos anos e desde 2000 com a primeira casa-abrigo específica para mulheres vítimas de violência doméstica e depois com a estruturação do seu núcleo de atendimento e um caminho ao longo de 26 anos sempre a par, como não poderia deixar de ser com a SIG, com a atual SIG e com todo o apoio na estruturação destas respostas. E só assim é que tem sido possível, só com um trabalho em rede, um trabalho colaborativo, que sem dúvida, à data de hoje, já é radicalmente diferente do que há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando começamos esta caminhada. À data praticamente sem legislação, sem normativos, hoje em dia já com todo um trabalho estruturado e bastante organizado. Vimos ao longo destes 26 anos inúmeras respostas serem criadas e inúmeras necessidades, quer das vítimas, quer das estruturas da rede serem criadas, mas sem dúvida que os últimos anos, eu diria o último ano, tem sido de facto um ano de uma organização, de uma proatividade excepcional e nós enquanto entidades da rede sentimos isso e sentimos que o nosso trabalho acaba por
estar organizado e por ter reflexo não só junto daquelas pessoas com as quais trabalhamos, mas no seu todo também a nível nacional. Por isso, só mesmo com um trabalho, com a criação de rede, de uma rede dinâmica, é que é possível prestarmos este efetivo serviço. Mas quando eu falo de rede, não falo só da rede formal de apoio às vítimas e das estruturas que existem e das entidades que a apoiam. Falo também da própria sociedade e das estruturas da sociedade, e é um orgulho enorme integrar um painel com empresas, com os grupos que aqui temos, que foram e são essenciais nesta problemática. Porque se são necessárias as estruturas da rede, as respostas especializadas, as equipas altamente especializadas e formadas, constantemente formadas para estas respostas, é sem dúvida essencial também tudo aquilo que está por trás ao nível da sensibilização, da informação e da prevenção. E aqui o setor privado, aqui a comunicação social tem sem dúvida um papel fundamental e é com este trabalho e com estas iniciativas inovadoras que estamos aqui, que estamos a ver hoje e a cada momento a surgirem, que conseguimos que toda uma sociedade se mobilize no combate a esta problemática. Muito obrigada, Leandra. Cláudia Mendes da Silva, embaixadora da Women in Tech. Olá, boa tarde, Cláudia. Olá, boa tarde. Para falarmos aqui já de assuntos mais concretos, tecnologia, obviamente, nós de facto deparamos aqui com um cenário de muita iliteracia tecnológica e até que ponto, Cláudia, que isso depois fará com que as mulheres tenham menos oportunidades no mundo profissional? Olá, bom dia, boa tarde. Eu cumprimento a Sra. Ministra de Estado da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, e a Sra. Presidente da SIG. Agradeço o convite por ter estado presente aqui, é uma honra. De facto, indo diretamente à questão, hoje em dia tudo é digital, tudo é tecnologia e o facto das mulheres estarem um pouco afastadas destas áreas da tecnologia, por vezes não lhes permite ter acesso a todas as informações necessárias para a vida do dia a dia. Portanto, a Women in Tech é uma organização internacional sem fins lucrativos, com esta dupla missão de combater a lacuna de género e com um foco muito concreto na área da educação, precisamente para colmatar esta lacuna. Portanto, neste momento nós estamos a verificar que os números de acesso a mulheres para a área da tecnologia, da iliteracia digital é enorme, portanto, tanto na parte mais jovem como na camada dos 30 até aos 50 anos, e o facto de elas não conseguirem perceber como é que acedem à informação via digital, como é que marcam uma consulta para os seus filhos, como é que têm acesso à informação de segurança, o que é que podem partilhar ou não nas redes sociais, como é que elas podem se sentir seguras. É um trabalho que nós estamos a tentar colmatar, também com um programa que já desenhámos para estas mulheres vítimas da violência doméstica, de forma a que elas consigam ter uma automatização e que vamos oferecer com todo gosto a esta rede, porque é com esta nossa forma de estar colaborativa, de rede, de aproximação e de dar o nosso conhecimento em prol dos outros que nos posicionamos aqui em Portugal. Obrigada, Cláudia. Voltamos a falar agora com a Ana, também para questões mais práticas. Temos uma linha telefónica, é uma das coisas que a Vodafone também aqui disponibilizou para este pacto contra a violência. Eu gostava de saber, em termos práticos, quantas chamadas têm recebido, quão útil tem sido esta linha, que é uma das ofertas que a Vodafone disponibilizou para este pacto. Permita-me que faça um pequeno enquadramento para percebermos como é que esta linha se encaixa no fundo nesta materialização do compromisso que nós queremos assumir com a adesão ao pacto. É uma iniciativa, há muitas outras. Eu comecei por referir que a Vodafone tem a ambição de criar e desenvolver uma sociedade inclusiva. Temos um plano
ligado à área da diversidade e inclusão holístico, que cobre diversas desigualdades, diversas diferenças. No contexto da violência, nós olhamos para este tema em 3 eixos diferentes: no eixo do negócio ou no eixo dos clientes, e posso partilhar que desde 2010 que temos vindo a desenvolver, começamos por desenvolver protótipos de suporte a vítimas de violência doméstica em parceria com a Cruz Vermelha. Hoje é um sistema que está implementado pela Cruz Vermelha, gerido pela Cruz Vermelha em colaboração com a Vodafone, de monitorização e acompanhamento das vítimas de violência doméstica. No contexto da comunidade, todos os programas que temos vindo a desenvolver no contexto da comunidade são endereçados através da Fundação Vodafone, e dou apenas 3 exemplos. A plataforma E Se Fosse Outra Cor, que lançámos em fevereiro do ano passado, em 2019, em parceria com a associação, com a APF e também com a SIG, e que tem por missão estimular a literacia quanto à igualdade de género e à liberdade para a orientação sexual, de que target jovens, famílias e professores. É um programa que queremos pôr no terreno, pelas razões todas que nós sabemos, teve que ser suspenso. Queremos pôr no terreno, em escolas públicas, no fundo para alertar e sensibilizar os jovens para educar os jovens para esta temática. É neste alinhamento que surgiu a linha SMS 3060, que a Ana Galvão começou por referir nesta segunda questão. Foi um desafio que nos foi lançado em plena primeira vaga da Covid pela senhora Secretária de Estado. Quando recebemos este pedido, confesso que ficamos, como é que nós vamos dar resposta a um desafio como este? Teremos que montar uma linha em tempo completamente recorde, mas faz parte da nossa forma de estar, da nossa atitude, enfrentar os desafios e encontrar formas de os resolver. E foi o que fizemos internamente. Mobilizámos uma equipa da área do negócio, da área da tecnologia, parceiros. Como é que nós podemos, no fundo, com as necessidades e as características que a linha tinha que ter, portanto, tinha que ser uma linha que assegurasse a privacidade e a segurança das vítimas, não poderia haver de forma alguma tracking do contacto por parte dos agressores. Portanto, havia aqui um conjunto de desafios. O tempo era o maior desafio, portanto, nós fomos contactados numa quinta-feira, e posso-vos dizer que montámos a linha em 5 ou 6 dias, portanto, na semana a seguir, na quarta ou quinta-feira da semana seguinte, a linha estava operacional. Quando eu coloquei este desafio aos colegas e aos parceiros, mas nós normalmente 3 semanas para conseguirmos montar um sistema, uma solução destas. O que é o facto é quando todos estamos juntos por uma causa que nos toca, que nos desafia, o que é um facto é que conseguimos, e a linha do feedback que tenho tido por parte da SIG é um instrumento muito válido. Os números eu preferia que depois a APF ou a senhora Secretária de Estado pudesse partilhar, porque efetivamente nós não temos acesso aos números, apenas montamos a solução, disponibilizamos, suportamos financeiramente a solução, mas a componente dos números não temos acesso. Outro exemplo, lançamos muito recentemente, também em parceria com a APF e com a SIG, a aplicação Bright Sky. É uma aplicação, mais uma vez, posicionada na vertente da informação, sensibilização, disponibilizar informação credível e útil, porque hoje na sociedade da informação que vivemos, a contra-informação e a informação falsa é brutal. Portanto, a importância de informação credível mais nesta área é muito relevante e, portanto, esta aplicação com informação útil e credível para 2 targets, para pessoas que possam estar a vivenciar situações de violência ou
para pessoas que conheçam alguém que possa estar a viver uma relação abusiva. E todos os conteúdos da aplicação estão direcionados neste sentido. Não é uma aplicação de emergência, de resposta à emergência, é uma aplicação que trabalha o mais a montante de combate, de prevenção, de informação, de sensibilização. Os números são, só para terminar, incríveis. Comparativo, é o 5º mercado onde a aplicação foi lançada, totalmente customizada a Portugal, e nós neste momento, dados de ontem, temos cerca de 8.000 instalações da aplicação. Comparativamente com os outros mercados é um número gigante. O que nos deixa a todos que estivemos envolvidos com um orgulho e uma satisfação. E parabéns pelo sucesso, Ana. Vamos agora saber da Catarina, basicamente o mesmo. Eu gostava muito de saber, em termos práticos, falava a Ana sobre esta questão da pandemia, aliás, este Pacto contra a Violência também é muito direcionado para isso, para estes tempos de pandemia. Uma das disponibilidades que vocês ofereceram a este Pacto contra a Violência é de bens essenciais, que é o que a SONAI, de facto, entre outras coisas, pode oferecer. De que bens essenciais é que falamos? Gostava de saber, em termos práticos, de que maneira, lá está, prática que a SONAI está a participar. Muito bem, nós aqui, só fazendo aqui um pequeno enquadramento, nós temos neste âmbito aqui um conjunto de iniciativas que impactam internamente e que também já vão facilmente perceber que se enquadram que são uma materialização deste Pacto contra a Violência, e temos também parcerias externas que têm um impacto na sociedade, nomeadamente neste contexto de rede que estamos aqui a falar. Internamente, estas coisas dos valores da empresa, eu não gosto muito de falar de valores, prefiro falar em materialização de valores e concretização. Nós temos o valor da responsabilidade social, desde sempre que apoiamos os nossos colaboradores, mas em 2013 criamos um programa que se chama Somos SONAI, e que é um programa de apoio a pessoas em vulnerabilidade económica e social. Desde essa altura que apoiamos cerca de 2.000 pessoas distribuídas por todo o território nacional, e 71% destas pessoas são mulheres. Dentro destas há muitas que eram de violência doméstica, umas identificadas e outras não. E isto levou-nos, e era uma coisa que eu gostava de partilhar convosco porque nos enche de orgulho, hoje lançamos para os nossos mais de 34.000 colaboradores, lançamos um programa específico contra a violência doméstica, que é um eixo deste nosso Somos SONAI e que muito nos orgulha. Enfim, dizem que os fortes não choram, eu já chorei a ver a campanha, porque está absolutamente maravilhosa, uma campanha de sensibilização, que tem 2 eixos: sensibilizar, mas também de prevenir, e de criar programas de apoio e medidas concretas de apoio a estas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Portanto, internamente, todo o nosso apoio está a ser gerido através do programa Somos SONAI. Externamente, através da Missão Sorriso, que é subejamente conhecida, a Missão Continente, que é subejamente conhecida de todos os portugueses e que é muito querida, tem trabalhado muito com a Secretaria de Estado, já foi dito. Logo em abril, as nossas lojas eram das poucas que estavam abertas, havia muita necessidade de divulgarmos os números de forma até regional para que as pessoas pudessem conhecer a quem é que podiam recorrer, e aí também de uma forma muito pronta conseguimos disponibilizar todas as nossas lojas em todo o território nacional para fazer essa divulgação. Naturalmente que, Ana, somos retalhistas, não é? E, portanto, tudo aquilo que são bens essenciais de primeira necessidade, bens alimentares, de higiene, de limpeza, apoiamos 45 casas-abrigo, foi muito importante nesta altura conseguir capacitar essas casas-abrigo com tudo aquilo que as pessoas precisavam para o seu dia-a-dia. Para além disso, temos uma série de outras parcerias. A UMAR, eu vi que está aqui presente alguém da UMAR também connosco, a ouvir-nos, a Associação Mulheres Sem Fronteiras e naturalmente a Corações com Croa, que apoiamos desde o início. Portanto, temos uma vertente muito interna e com esta novidade que vos dou em primeira mão deste programa, que eu acho que é uma excelente materialização também deste pacto, e externamente através destas parcerias. Leandra, já agora, e porque temos poucos minutos, mas eu gostava também de entender, Leandra, porque outra das disponibilidades do Pacto contra a Violência também tem a ver com a ajuda de mulheres no seu posicionamento profissional. Por exemplo, uma mulher que precisa de ir
ou uma entrevista de emprego, eventualmente poderá não ter uma preparação para o fazer. Eu gostava de que a Leandra, em breves minutos, se for possível, nos explicasse e nos falasse deste cenário. De facto, temos aqui uma problemática, não é? Também de falta de formação nas mulheres e de ferramentas. Sim, eu diria que muitas vezes mais isso, mais de ferramentas e de algumas competências a precisarem de treino. Mas não falamos só de competências na área da empregabilidade, falamos de competências em todas as suas áreas de vida. Quando nós, e isto focando um bocadinho mais nas estruturas de acolhimento, quando nós acolhemos uma mulher vítima de violência doméstica, o trabalho com esta pessoa tem que ser um trabalho integrado, um trabalho holístico. Ou seja, há aqui um conjunto de competências em todas as suas áreas de vida que têm muitas vezes que ser trabalhados. E cada situação é diferente, cada caso é um caso, passando o pleonasmo, mas cada mulher traz efetivamente as suas próprias fragilidades, que muitas vezes sim, são nas questões ligadas às questões do emprego, às questões da sua própria sustentabilidade, muitas vezes mulheres que não têm qualquer experiência profissional, outras vezes mulheres com experiências profissionais muito válidas, mas a quem nunca foi possível ser autónoma na gestão, por exemplo, do seu salário. E por isso é preciso, cada pessoa que recebemos, cada agregado que recebemos, olhar para ele de uma forma muito individualizada e perceber onde é que estão as fragilidades e qual é o elemento da rede que pode ser ativado naquele momento para potenciar o treino destas competências ou a resolução deste problema. Porque muitas vezes estamos a falar de questões de legalidade, quando falamos de vítimas estrangeiras, outras vezes estamos a falar das questões ligadas ao emprego, outras vezes questões ligadas à parentalidade, e por isso, se nós, enquanto casa-abrigo ou estrutura de acolhimento, temos este objetivo e esta tarefa de trabalhar com elas, estas competências, como eu dizia no início, sozinhos não é possível. E é preciso ativar toda esta rede para que as questões do emprego, as questões da habitação, as questões da parentalidade, as questões da conciliação da sua vida agora de família monoparental com a vida profissional, com a vida pessoal, as questões das crianças e dos equipamentos escolares para as crianças, tudo isto tem que ser trabalhado e por isso toda esta rede da área da educação, da área da saúde, do setor privado é essencial. E já agora aproveito e vai ser a última intervenção neste painel, Cláudia, que deixasse aqui, para finalizar, os tópicos mais importantes a desenvolver ainda aqui nesta luta pela desigualdade na área da mulher, já que é do Woman in Tech. O que é que lhe parece de mais importante? O que é que temos pela frente para fazer de mais importante? Nós temos muito pela frente. Aliás, esta pandemia veio-nos reportar e trazer 20 anos de lutas que nós fomos perdendo no terreno. Portanto, estamos com um impacto muito grande neste momento a nível do desemprego das mulheres. As mulheres e as jovens mulheres são mais impactadas nestes layoffs por toda a dinâmica, porque têm que ficar com as crianças em casa e têm que lhe dar atenção e, portanto, que têm também que tratar, temos esta carga histórica das mulheres de tratarem da família e, portanto, isto está a ser agora mais ampliado pela pandemia que nós temos e, portanto, neste momento o aproximar, este programa é muito importante porque o aproximar das empresas e as organizações desta luta e criar esta consciência vai mitigar aqui algumas das restrições laborais e de algumas restrições, ou pelo menos abrir mais a proximidade com o mundo laboral e com a organização onde a mulher se insere, para estarem despertos para esta nova realidade. Para estarem despertos também para uma volta de uma maternidade, para estarem despertos efetivamente para os problemas do teletrabalho, trabalho remoto com as crianças em casa. Há muita coisa para fazer pela frente, há muita literacia digital que tem que ser implementada de forma a que as mulheres saibam onde aceder à informação, que informação é a correta, o que é que podem partilhar
partilharam ou não nas redes sociais, de forma a que também não se sintam reféns das pessoas que efetivamente agem e que fazem a própria violência contra elas, e portanto dotá-las de uma educação e da literacia desde cedo, e para já pomos a nossa organização à disposição, porque nós temos o conhecimento e a nós foi-nos dado, e portanto a nossa missão aqui é dá-lo a quem precisa e colmatar aqui esta necessidade com toda a rede que está montada. Obrigada, Cláudia, foi muito interessante ouvir-vos a todas. Estamos no final deste webinar, deste painel de debate. Ainda vamos ouvir a Secretária de Estado pela Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, que já está connosco. Olá. Temos ainda para apresentar a campanha Eu Sobrevivi, que ainda vai acontecer. Rosa, mas passo a palavra para si agora, para fechar este webinar. A Rosa, que me parece que estamos a ter alguma dificuldade em ouvir. Não estamos a ouvir a Rosa, pois não? Não, não estamos. Não estamos, não sei se há oportunidade de, se calhar, vermos a campanha. Sim, Eu ouvem? Sobrevivi. Já estamos, já estamos Peço consigo. Olá, desculpa que estavam aqui a ruído, estou aqui num sítio entre, mais corretamente na RTP, mas não resultou, pelos vistos. Muito obrigada e é um gosto estar aqui, não vou alongar muito porque acho que já foi dito o essencial sobre este dia, sobre estas dinâmicas da campanha, deste pacto. Eu quero muito agradecer à Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, não só por estar connosco hoje nesta webinar, mas por todo o trabalho, todo o empenho, profunda convicção, não só neste combate sem tréguas às questões da violência contra as mulheres, violência doméstica, mas também numa verdadeira transversalização das políticas de igualdade em todos os setores de política, em todos os instrumentos de política que temos conseguido, de facto, e uma atenção permanente às situações, mas também no contexto da... Bem, estamos a ter um bocadinho de dificuldades com a rede. E nos desenhos, Alvano, agradecemos as pessoas, todo o trabalho da Comissão e neste domínio e neste ano tão difícil e tão desafiante como tem sido, está a ser. Um cumprimento também às nossas convidadas, oradoras, à Ana Veríssimo, à Catarina Fernandes, à Cláudia Mendes da Silva e à Leandra Rodrigues, e agradecer muito também pelo trabalho, pelas suas intervenções e pelo exemplo, pela disponibilidade inexcedível também durante a primeira vaga e resposta aos nossos apelos em tempo recorde, como foi referido. Também uma palavra especial à Ana Galvão, o prometido é devido, quando nos conhecemos presencialmente e pessoalmente, também num debate sobre a situação das mulheres nas novas tecnologias e no digital, e que me disse que gostaria de colaborar mais, de fazer mais pela causa dos direitos e da igualdade de género e das questões da violência. Muito obrigada também por estar connosco. Precisamos cada vez mais destas parcerias amplas na sociedade, com os diversos setores, com as empresas, com pessoas individualmente, para além das parcerias já firmadas e estabelecidas e tradicionais nos domínios das políticas de igualdade, porque temos de ter uma ação cada vez mais estratégica, ampla e transversal. E hoje, realmente, neste dia que firmamos este pacto, e ele decorre, como já foi aqui também referido e assinalado, este pacto tem uma dimensão pragmática e material, na qual iremos, obviamente, trabalhar ao longo deste ano, mas também tem uma dimensão política e simbólica muito, muito forte, porque ele permite e pretende dar o exemplo e levar esta mensagem mais longa e mais longe. Existem muitas redes de empresas e de organizações que se juntam para concretizarem, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, ou para promover a igualdade e não discriminação. Existem já várias redes, mas este pacto e este conjunto de 20 entidades fundadoras, no fundo, pretende-se também que seja como que o arranque de um movimento e de um juntar de vontades. E a mobilização, como já foi referido, surgiu nos tempos mais difíceis da primeira vaga
desta pandemia, quando foi vital o apoio de muitas destas empresas e associações, ou pessoas individualmente. Eu nunca me esqueço aqui da disponibilidade incrível da engenheira Cláudia Mendes da Silva, que reparou e pôs a funcionar 40 computadores para serem de facto distribuídos pelas nossas estruturas, para que as crianças pudessem ter acesso devido à escola em casa. E portanto a pandemia Covid veio desassossegar-nos e ainda mais com esta pandemia persistente que é a violência contra as mulheres e a violência doméstica, para a qual ainda não encontramos uma vacina, que mata centenas de mulheres e que condena as vidas de mulheres, de crianças e também das nossas sociedades. E este ano já matou, segundo os dados oficiais da Polícia Judiciária, 16 mulheres, uma criança e 3 homens. É uma pandemia e é uma pandemia que se agrava e que se torna ainda mais difícil num quadro de crise sanitária, de crise pandémica, porque há o agudizar do risco de violência com as circunstâncias do confinamento, quando ele é absolutamente necessário, porque o isolamento é o principal amigo dos agressores, mesmo quando não estamos em quadros de pandemia, mas também porque, evidentemente, durante e após a crise se agudizam as condições económicas, as situações de desemprego, a redução de rendimentos das próprias mulheres, a dificuldade de acesso à habitação, que também já foram mencionadas. Mas também porque, como nos dizem muitas das estruturas que estão no terreno, dia a dia, 24 horas por dia, no atendimento e no apoio, com a pandemia o comportamento dos agressores se torna ainda mais ameaçador e se intensifica. A perigosidade dos casos, que na maior parte dos casos registados e apoiados já pré-existia, mas que se intensificou e assumiu uma maior escala e dimensão de perigosidade para mulheres e crianças com as medidas, enfim, de proteção sanitária que são necessárias, mas que depois têm esta vertente e este efeito. E também porque estes agressores, curiosamente, me referiam a algumas das técnicas das estruturas, vêm reforçar o pânico das próprias mulheres e crianças por desrespeitarem também muitas vezes as próprias regras de confinamento e de segurança sanitária recomendadas. Este ano, portanto, foi e está a ser um verdadeiro desafio para as mulheres e para nós, para a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, e nunca é demais reforçar aqui também o reconhecimento pelo trabalho realizado, especialmente pela equipa que responde prontamente a estas matérias da violência doméstica, acompanhando as estruturas, atendendo, fazendo o atendimento nestas linhas de apoio de informação, e para as 230 estruturas de atendimento e de acolhimento da nossa Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Evidentemente que não só se anteviam os perigos e a intensificação do risco propiciada pela situação de isolamento, e por isso tivemos de recorrer e de socorrer destes contactos, destes apelos, para levarmos mais longe a nossa mensagem e divulgar, como já aqui foi referido, nas cadeias de hipermercados, nos transportes públicos, nos postos de combustíveis, por exemplo, nas farmácias, os números de contacto e de informação, também as dificuldades de comunicação e contacto telefónico através da linha da SIG seriam uma realidade, e por isso se criou a já mencionada linha com absolutamente incrível colaboração da Vodafone. Só entre 19 de março e 19 de novembro, estas linhas da SIG, em conjunto também com a linha da SMS, receberam 1.400 pedidos de ajuda, o que representa, quando comparamos o primeiro semestre deste ano com o do ano passado, um aumento de 300% dos apelos que chegam à SIG. Também as próprias estruturas da rede empregam na sua esmagadora maioria mulheres que têm dificuldades acrescidas, como sabemos também, de conciliação, mas que permaneceram de portas abertas, com os contactos e com todo o trabalho de proximidade a funcionar, multiplicaram a sua energia e a sua criatividade nas soluções de apoio e de contacto, e também neste sentido a SIG acaba de lançar uma nova plataforma de gestão de vagas que facilitem muito o trabalho destas equipas na procura de vagas para colocação, quando essa situação é adequada e é necessária. Também na adoção de planos de contingência, e temíamos de facto uma redução do número de vagas real,
e por isso criámos duas estruturas, e aqui a participação do GAF, da doutora Leandra, que também prontamente, logo em abril, tornou possível montar-se estas novas respostas com mais 100 vagas e que temos ainda a funcionar, porque estamos, evidentemente, sem desmobilizar nas respostas. E também, de repente, as casas de abrigo se tornaram escola e, portanto, foi preciso, efetivamente, todo o equipamento informático que já foi mencionado. Este pacto nasce, portanto, destas dinâmicas e para reconhecer, dar visibilidade ao trabalho de responsabilidade social destas 20 entidades que hoje se juntam à SIG, e é importante mencioná-las todas, que à sua maneira têm contribuído e vão contribuir de forma decisiva. Fica aqui o convite para que outras se juntem. E o pacto é mais do que isso, é também uma task force que se pretende ativa e responsiva no combate à violência, porque as empresas são feitas de pessoas, vítimas e agressoras potenciais, e portanto visa também intervir no domínio das práticas, e já foram aqui apresentados alguns bons exemplos, também a partir do trabalho do guião que a SIG lançou em 2019, e esta ligação entre o combate à violência doméstica e o mundo empresarial é realmente mais do que uma questão de responsabilidade social, exige práticas direcionadas, de gestão, integradas de facto nos processos organizacionais, e este guião estuda precisamente esta relação entre o facto da violência, por exemplo, gerar custos para as empresas ao nível da reputação, também das perdas de produtividade decorrentes do absentismo, da atenção reduzida, das substituições necessárias, de problemas ao nível da segurança e da saúde, e por isso também a campanha que hoje lançamos parte de uma situação num contexto profissional, onde há uma chefia, também mulher, que identifica a situação de uma mulher que estará a passar por uma situação de violência e que faz o seu papel, cumprindo também este apelo que fazemos na mobilização de testemunhas para a ajuda e também a denúncia das situações de violência. E também, para além da vítima, os próprios colegas de trabalho e clientes podem muitas vezes ser vítimas da violência por parte da mesma pessoa agressora. Situações de perseguições, de ameaças, de insultos, interrogatórios sobre a vítima, são relatos, enfim, que são e que vão sendo mais ou menos comuns, e houve já casos de homicídio que decorreu ou à entrada do local de trabalho ou no próprio local de trabalho da vítima, e isto é qualquer coisa que alerta também para a necessidade de envolvimento das entidades empregadoras, e portanto quero agradecer muito a todas as entidades que aceitaram este nosso repto. Este trabalho vem na linha daquilo que são as recomendações internacionais, da própria Organização Internacional do Trabalho, que faz um apelo aos Estados-membros para trabalharem com as empresas no sentido destas desenvolverem uma intervenção efetiva nos domínios da violência contra as mulheres e violência doméstica, mas também do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que por coincidência a semana passada lançou um relatório sobre a relevância da intervenção sobre as testemunhas e a importância de campanhas que se direcionem não de uma forma fatalista e negativa apenas às vítimas, mas que mobilizem para a ação, para o compromisso pela ação, para a denúncia e para o apoio. E foi isso que também fizemos e pretendemos fazer nesta campanha deste ano, que visa a capacitação e mobiliza para a ação. Da parte do Governo, o trabalho é contínuo, é um trabalho muito intersetorial, tem sido um trabalho muito ou reforçadamente intersetorial e de melhoria permanente do sistema de resposta, porque sabemos também que outro fator que determina o aumento das participações e das denúncias é a confiança no sistema, e é isso que temos precisamente também de reforçar. Temos de informar mais, e só com a informação para as vítimas é possível este aumento de procura e de denúncias. Informar profissionais de vários setores, que têm de ser mais ativos e ativas no apoio, evitando também, ao nível dos meios de comunicação social, um certo estilo voyeurista que graça ainda assim. Há muita curiosidade, por vezes até mórbida, relativamente à situação das vítimas, devassando a sua privacidade, e portanto temos feito também esse alerta, não culpabilizarmos a vítima, não romantizarmos a violência, não a tratarmos como crime passional, por exemplo,
fizemos no ano passado um guia de boas práticas com vários grupos de comunicação social que também se juntam a nós nesta campanha. E, enfim, temos de melhorar os serviços e por isso criámos um manual de atuação funcional nas 72 horas a adotar pelas forças de segurança nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia, e a partir dele estamos agora a montar todo um sistema de formação massivo na área da justiça, das forças de segurança, da saúde, da ação social, da educação, para profissionais que intervêm nestes setores tão decisivos de contacto privilegiado com as vítimas, para além de guias de requisitos para projetos e programas de prevenção primária, que é também fundamental, nunca esquecer aqui a questão da prevenção e intervenção o mais precoce possível, também no domínio da educação, o trabalho com crianças e jovens, que é também decisivo a nível de prevenção e prevenção primária e secundária. Só para terminar, aqui um apelo para a necessidade que temos de olhar para as margens e olhar para grupos interseccionais de mulheres e de vítimas. E por isso também temos feito um caminho de especialização de respostas, com respostas de acolhimento, casas de abrigo, estruturas de emergência para mulheres vítimas com deficiência, com doença mental, para homens vítimas de violência. Os números também são, digamos, temos a estrutura especializada de acolhimento de emergência para homens, que agora funciona em Aveiro, sempre cheia. E é uma realidade que não podemos também descurar. Os centros de crise para vítimas de violência sexual, hoje é também dia de lembrarmos as várias formas de violência contra as mulheres, para além da violência doméstica, e também estruturas de atendimento e de acolhimento para vítimas LGBTI. E muito recentemente abrimos em parceria, digamos assim, entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, o Alto Comissariado para as Migrações e a APF, uma ONG especializada, um gabinete de apoio às vítimas no Centro Nacional de Apoio a Migrantes de Lisboa, aqui num olhar muito específico para a situação das mulheres migrantes, refugiadas, requerentes de asilo, e muito brevemente também teremos novas respostas para mulheres idosas, com estruturas residenciais para mulheres idosas vítimas de violência doméstica e também um olhar para as crianças. Há uma realidade dramática na nossa rede. Quando olhamos para os números das pessoas acolhidas nas casas de abrigo e estruturas de emergência, verificamos que metade das pessoas acolhidas em cada período são crianças que acompanham as suas mães. Estas crianças têm de ter um olhar específico, um apoio psicológico e psicoterapêutico, porque estas marcas, as crianças são vítimas diretas e estas marcas ficam para toda a vida. Portanto, sem me alongar mais, agradeço muito a colaboração de todas as partes e a vossa presença, e terminava com uma frase inspiradora da Maya Angelou, que cada vez que uma mulher defende os seus direitos, e possivelmente sem o saber e mesmo sem o proclamar, defende os direitos de todas as mulheres. Muito obrigada e muito boa tarde. Boa tarde e obrigada, Sra. Secretária de Estado, Rosa Monteiro. Antes de nos despedirmos e dar por finalizado este webinar, aproveitamos para mostrar e para ver aqui o filme que acompanha a campanha que também é lançada hoje, o Eu Sobrevivi. Vai passar agora o vídeo? Vai passar agora. Sim, estamos a ver aqui nestes diretos online, não é? Temos aqui a possibilidade de depois ver estes ecrãs, mas é aqui mesmo que vamos passar a ver esta campanha. E já agora aproveitava para agradecer a todas as pessoas que nos têm acompanhado neste webinar online. São bastantes, têm estado connosco desde o início, desde o arranque, às 3 da tarde, e queria muito agradecer a toda a gente que está aqui connosco. Bem, eu julgo que será possível, se em brevíssimos segundos, ver a campanha. Já agora queria dizer que... cá está. Chamei aqui porque sinto, quando está em teletrabalho, a comunicação consigo não é fácil. A sua concentração está diferente e ambas sabemos que algo se passa e temos que fazer alguma coisa. Sim, tem razão. Eu também já passei por isso. E vou ajudá-la. Se é vítima ou conhece alguém que sofre de violência doméstica,
peça ajuda. Ligue 112 ou 800 202 148 ou SMS 3060. Não está sozinha. É a campanha lançada hoje, fortíssimo este vídeo a acompanhar esta campanha, Eu Sobrevivi. Já agora, muito obrigada a todas, à Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, que esteve sempre connosco a acompanhar este webinar e a ver-nos, à Secretária de Estado Rosa Monteiro, boa tarde e obrigada, Sandra Ribeiro, Presidente da SIC, também às integrantes do painel, foi muito importante ouvir-vos, Ana Veríssimo, Catarina Oliveira Fernandes, a Leandra Rodrigues, Cláudia Mendes da Silva e mais uma vez aproveito para agradecer também a todos os que estiveram connosco em direto neste webinar. Boa tarde e obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.